Olá pessoal, tudo bom? A gente está entrando na terceira quinzena das aplicações para a carteira do meu filho. A gente já fez na primeira quinzena a aplicação num fundo de ações, na segunda quinzena numa ação diretamente e hoje a gente se comprometeu a fazer uma aplicação em renda fixa. Eu vou colocar aqui na tela para vocês qual vai ser a distribuição ideal da nossa carteira. A gente ainda está muito longe dessa distribuição, então a gente não vai se preocupar em ir fazendo um rebalanceamento nesse início, e sim fazendo a montagem da carteira para chegar nessa distribuição daqui a algum tempo. Então a gente vai fazer toda a distribuição dos ativos, dos valores alocados a cada 15 dias, no valor de R$500, até chegar em algo próximo dessa carteira ideal. Assim que a gente chegar nessa carteira ideal, a gente sim vai começar a fazer o rebalanceamento. Então fica comigo nesse vídeo para tu ver qual vai ser a renda fixa que eu escolhi para o futuro do meu filho, qual vai ser o tipo de rendimento que eu optei para ele e qual o prazo que eu defini. Já deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para a gente acompanhar junto essa evolução. Bom, nós optamos pelo investimento em renda fixa. Uma coisa que a gente tem que entender é que na renda fixa, na quase totalidade das vezes, a gente está emprestando dinheiro para alguém, para alguma empresa, para algum tipo de empresa. E isso vai definir qual é o tipo de renda fixa. Nesse caso aqui, nós optamos por uma renda fixa bancária. Então, nós vamos emprestar dinheiro para um banco, ok? Quando a gente empresta dinheiro para o banco, os veículos são os CDBs, LCIs e LCAs, na grande maioria das vezes. Tem outros produtos, mas aqui a gente não vai entrar especificamente em cada tipo de produto. Aqui eu optei por escolher em um CDB para o Ben, para a gente fazer a montagem da parte de renda fixa dele. Quando escolhe um CDB, quando a gente escolhe uma renda fixa, a gente tem que definir principalmente duas coisas. Primeiro, qual o tipo de remuneração que eu quero receber, se ela vai ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, e qual é o vencimento que eu quero ter para esse título. Basicamente, essas duas características são as principais dentro de uma renda fixa. Quando a gente está falando em pré-fixado, eu já defini qual é a taxa que eu vou receber de hoje até o final desse contrato. Quando eu escolho o pós-fixado, eu defini que eu quero que a minha remuneração varie de acordo com o CDI. E no híbrido, eu tenho um componente onde metade é pós-fixado, geralmente inflação, e a outra metade é um pré-fixado. Então ali eu tenho um ambiente híbrido. No caso da carteira do Ben, eu escolhi uma opção de pré-fixado. Por que eu escolhi uma opção de pré-fixado? Primeiro, porque a gente está hoje com taxas bem altas da nossa renda fixa brasileira, na Selic e no CDI. Então, no momento de taxas altas, a expectativa é que a gente compre mais taxas pré-fixadas, para a gente garantir aquela taxa pelo maior prazo possível. Quando a Selic está baixa, quando a Selic tem um valor ali que a gente considera abaixo daquele que seria o normal, vamos dizer, daí a gente vai olhar para pós-fixados. No caso do híbrido, ele vai ficar ali no meio do caminho. O título pré-fixado, ele é um título que ele tem sim um caráter um pouco mais arrojado do que os outros dois, do que o híbrido e do que o pós. Isso porque, como eu defini qual é a taxa que eu vou receber de hoje até o vencimento, caso alguma coisa complicada, dê uma azedada no mercado, pode ser que essa minha taxa, esse contrato que eu firmei até o prazo final, se torne algo não tão interessante. Então sim, eu corro um risco maior. Por outro lado, a expectativa que a gente tem quando a gente corre um risco maior é de ter um retorno maior. Então sempre que a gente for comparar um pré-fixado com pós-fixado e com um híbrido, a gente tem que fazer simulação, algumas simulações do que a gente acredita que pode vir a acontecer no decorrer do tempo, para ver, eu quero correr esse risco para receber um pré-fixado, para receber um pós-fixado, um híbrido por esse prazo? Então a gente tem que ir ali e fazer conta. Eu vou colocar aqui na tela alguns comparativos para que vocês reflitam e pensem sobre qual é o tipo de remuneração que vocês vão escolher na hora das aplicações de vocês. Aqui a gente vai comparar pré-fixado com híbridos para que vocês tenham uma noção do que são taxas equivalentes. Então vamos comparar aqui, por exemplo, 14% ao ano ou um IPCA mais 7. A gente tem que comparar os dois para entender o que vai me pagar a depender de cada situação, de cada cenário que eu estou prevendo para o futuro. Então botei uma tabelinha aqui para vocês terem de bate-pronto uma ideia de como funciona esse cálculo. Já antecipando, não é simplesmente somar o IPCA, somar a inflação esperada, mais a taxa que a gente vai ganhar. Tá? Tem uma continha um pouquinho mais detalhada, mas na conta de padeiro, vamos dizer assim, dá para fazer essa soma de bate-pronto. Mas aqui eu trouxe uma tabela onde mostra exatamente qual seria o valor do retorno se tivéssemos uma inflação
de 4% ao ano. Então, 4% ao ano mais 7% ao ano, o retorno fica em 11,28% ao ano. Então, entre 14% ao ano e 11,28%, obviamente, eu prefiro 14%. Então, se a inflação rodar perto de 4% ao ano, o pré-fixado é mais vantajoso. Se rodar 5% ao ano, agora o meu IPCA+, o meu híbrido, vai para 12,35% ao ano. 13,42% ao ano se a inflação vier em 6%, e daí em 7% ao ano sim, o híbrido é mais vantajoso. Então se a inflação rodar na casa dos 7% ao ano ou mais, o híbrido vai ser mais vantajoso, uma vez que em 7% ao ano já tem um retorno aqui de 14,49% ao ano. O que eu quero dizer com isso? Eu vou escolher então o pré-fixado em cenários que eu acredito que a inflação vai vir de 6 alguma coisa para baixo. Se eu tenho uma expectativa de que a inflação seja 6,5% para cima, 7, 8, 9%, ok, eu vou optar por um título híbrido, por um IPCA+. É esse cálculo que a gente tem que fazer para entender se a gente quer um IPCA+, ou um pré-fixado. A gente tem que simular uma projeção, a gente tem que simular o que a gente está entendendo e prevendo para o futuro, para esse período, e botar isso na conta. Então, o mesmo a gente vai fazer para os pós-fixados. A gente vai simular, daí não o IPCA, mas sim uma Selic, um CDI para os próximos anos, e a gente vai fazer uma conta parecida. Se fizer sentido para vocês falar mais sobre isso, deixem um comentário aqui no vídeo que eu faço um vídeo explicando exatamente como funciona essa conta e como funciona o cenário para os pós-fixados. Entendida a taxa, entendida a remuneração que a gente escolheu e o tipo dela, a gente tem que pensar no vencimento, no prazo. Um contrato onde a gente empresta dinheiro para uma instituição e a gente vai receber esse valor de volta, o prazo em que esse processo vai acontecer, o prazo no qual vai correr essa aplicação é muito importante para definir se isso vai ter sido uma boa aplicação ou não. E um fator muito importante que as pessoas com muita frequência esquecem é com relação ao risco de reinvestimento. O que eu estou falando aqui? Quando a gente decide fazer uma aplicação a uma taxa X, vamos supor 15% ao ano por 2 anos. Daqui 2 anos eu vou ser obrigado a reinvestir esse valor que vai vencer. O banco vai me pagar aquele retorno que já foi previamente estabelecido e agora eu vou ter que pegar esse valor e reinvestir. E a pergunta que eu vou me fazer hoje é: qual será a taxa daqui 2 anos? Isso é o risco de reinvestimento. Então, se daqui 2 anos eu tive um título que rodou por 15% ao ano, daqui 2 anos ele vence, eu recebo esse valor, eu vou ter que reaplicar e a melhor opção é um pré-fixado que me pague 10% ao ano, provavelmente o ideal teria sido que eu tivesse alongado esse vencimento por prazos maiores. Então, o risco de reinvestimento é um risco relevante e que no médio e longo prazo sim vai fazer diferença no retorno da carteira. Por esses motivos, tanto pelo motivo de taxa, onde eu estou procurando um retorno maior, tanto por motivo de reinvestimento e o risco de reinvestimento e o prazo de expectativa da carteira do meu filho ser bem longa, eu optei por um pré-fixado de um prazo mais longo. Mas vamos aqui, junto comigo, entrar na nossa área logada e fazer de fato a aplicação para a carteira do meu filho. Vamos comigo. Então eu estou aqui na minha área logada, a gente já vê que a gente tem disponível para aplicação R$ 531, que são os R$ 500 que a gente está aplicando agora, mais R$ 31 que sobrou da aplicação da quinzena passada. Como a gente comprou ações, dificilmente a gente consegue um número redondo, né? Então sobrou um pouquinho na semana passada. Então a carteira com R$ 1.538, sendo R$ 531 disponíveis para aplicação, que a gente vai aplicar hoje nessa renda fixa que a gente já definiu. Aqui está a carteira, então, os fundos de investimento que já escolheu, o Lis Velho, que já teve uma valorização, o título que a gente aplicou R$ 500 nele, a gente já está ali perto de 3% de rentabilidade. E já a nossa ação, a PRIO, que nós compramos, também estamos com uma rentabilidade ali de 6,5% aproximadamente. Então a gente já está tendo um resultado positivo aí na nossa carteira, tendo em vista que a renda variável, de uma forma geral, teve um bom desempenho nesse mês de maio. Vamos então para a aplicação, renda fixa, emissão bancária. Quando a gente clicar ali, a gente vai ter as opções de aplicação. Eu já vou direto colocar aqui os filtros para que a gente já selecione e vá direto nos pré-fixados, como está selecionado aqui, e a gente veja as opções que nós temos. Aqui vai aparecer a rentabilidade e aqui a aplicação mínima. Como nós temos só R$ 531 para aplicar, a gente vai ter que dar atenção para a aplicação mínima. A gente vai ter que buscar uma opção, a melhor opção dentro do que a gente imagina como um bom ativo, mas que a gente consiga aplicar. Boa parte, se não quase totalidade das rendas fixas primárias, elas são com preço unitário em R$ 1.000.
Então a gente vai precisar fazer uma aplicação mínima e buscar algum produto que não tem esse mínimo de R$1.000. Então aqui eu coloquei eles em ordem e a gente vai passar e analisar. Ó. Aqui eu estou mostrando para vocês, 847 sendo o mínimo, então esses primeiros ativos são os disponíveis, ok? Aqui a gente já encontra algumas possibilidades, todos pré-fixados, que é a nossa ideia inicial, e aqui eu tenho algo que me chama a atenção e que me é interessante, que é esse título aqui do CDB do Banco Master. Então a gente tem aqui um CDB do Banco Master com vencimento para 2028 e uma taxa, uma rentabilidade, né, um retorno de 17,5% ao ano. Ele é bem mais do que os outros, tá? Porque é um banco que está na mídia, está sendo bastante divulgada a situação dele, e ele está no meio de uma negociação, e isso fez com que muitos investidores abrissem mão, vendessem os seus CDBs. E esse CDB especificamente é um CDB de alguém que comprou e agora está vendendo. Então, essa saída desse investidor vai nos gerar uma possibilidade de um ganho adicional. Por esse motivo que ele tem uma taxa tão melhor do que os outros. Então, a aplicação mínima aqui, R$ 1,49, e tem disponível 3.257 quantidades desse ativo. Então, se eu fosse tentar investir R$50 mil nesse título, não conseguiria, porque não tem toda essa quantidade. Seria uma quantidade menor. Mas como a gente está aplicando R$ 531, aqui a gente não vai ter dificuldade. Cliquei aqui em investir, então vai aparecer as opções que eu tenho aqui, 355 quantidades, vai fechar o mais próximo do que eu tenho disponível, que vai dar R$ 530,50. Então a gente tem aqui no canto esquerdo a descrição do ativo, é sempre bom conferir. Então, rentabilidade, aplicação mínima, liquidez no vencimento, quer dizer que a gente tem que carregar esse título até o vencimento. Se a gente tentar vender ele antes, a gente vai cair na situação desse outro investidor, a gente vai ser obrigado a pagar um deságio, sofrer uma marcação aqui, uma possível perda, para que outro investidor assuma esse título até o final. Então a ideia é carregar até o vencimento, tá, pessoal? CDB, salvo aqueles com liquidez diária, são ativos para se carregar até o vencimento, por mais que seja possível a venda antes desse prazo. Geralmente não costuma ser vantajoso. Outra coisa importante aqui é a garantia do FGC, que está aqui destacada como a resposta sim. Então a gente procura sempre no CDB, e é uma garantia muito importante adicional, a proteção do FGC, tá, pessoal? Então aqui a gente vai seguir para a aplicação. Perfeito, feita a aplicação aqui, ordem enviada com sucesso, R$ 530, 355 quantidades, tá, pessoal? Então aqui foi feita a aplicação, encerrado essa aplicação. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente vai seguir aí aguardando a próxima aplicação, que vai acontecer daqui 15 dias. E eu vou trazer para vocês lá no meu Instagram qual vai ser a próxima aplicação. Então, quem ainda não segue, por favor, clica aqui em se inscrever. Quem ainda não segue no Instagram, por favor, nos procura lá, @MatheusPalermo, para seguir junto conosco, acompanhando e monitorando essa carteira, que a gente espera que dê bons resultados, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até mais. Tchau, tchau.